Olá a todos, meu nome é Matheus Lassan e bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje nós vamos responder a pergunta: quando é que um poder é legítimo? E para isso nós vamos utilizar os escritos de Egídio Romano, um autor muito importante, mas pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. É um conteúdo inédito nos meios tradicionais brasileiros. Se você está interessado nesse assunto, por favor, curte o vídeo e escreve aqui embaixo Catolicismo e Política. Assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então vamos fazer a oração de São Tomás de Aquino para os nossos estudos. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tiraste as hierarquias dos anjos, colocando as cordas admirável no céu. Distribuístes o universo com incantável harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornaste fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curacidade para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, pessoal, vamos começar o nosso terceiro encontro do grupo de estudos de política e doutrina da Igreja. Agradecer a todos aí, porque o empenho está sendo bem satisfatório nas últimas semanas. A última aula que nós tivemos a respeito da Mirare Vossa, o pessoal gostou bastante. Eu espero que em breve possa ir para o YouTube esse conteúdo. E vamos continuar, lembrando sempre que Maria, Jesus e Maria reinarão na sociedade quando eles reinarem em nossas vidas. Então é muito importante estarmos todos crescendo em virtudes. O aviso de sempre para a gente começar legal hoje. E bem, vamos falar aqui nesse terceiro encontro sobre o Frei Egídio Romano, o livro dele sobre o poder eclesiástico e sobre as controvérsias que nós temos que tocar, que surgiram aí nas últimas semanas, né? Sobre a origem do poder, a legitimidade do poder, quando que um governo é legítimo, quando que um governo não é legítimo, o poder vem dos homens, o poder vem de Deus, o poder vem da onde, e você pode pagar imposto, todo governo é bom, independente da religião, anarcapitalismo, eu sou o dono da minha cabeça e não tem acima de mim somente Deus, como é que é essa história? Então a gente vai tentar olhar hoje aqui sobre a ótica tradicional da doutrina da Igreja, qual é a doutrina sobre o poder. E essa é uma aula muito importante, viu, pessoal? Eu andei pesquisando esse assunto e acabei encontrando online esse livro sobre o poder eclesiástico, do Frei Egídio Romano. E, olha, depois eu pesquisei aqui no Brasil, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, eu nunca tinha ouvido falar desse Frei. Se alguém conhecia já o Frei Egídio Romano, por favor, anota aqui embaixo, manda aqui no chat. Mas eu nunca vi. Ninguém aqui no Brasil está falando disso. Eu estou sendo, creio que, o primeiro a trazer sobre o livro do Frei Egídio Romano. E eu pesquisei também na gringa, não encontrei nada no movimento tradicional a respeito disso daí. Tem alguns estudos de universidade, mas coisas acadêmicas, sobre desenvolvimento do estudar escolástico e tudo mais. Agora, numa perspectiva católica tradicional a respeito de política, eu não encontrei. Então eu espero que vocês gostem muito desse compilado aqui de PowerPoints, desses comentários que a gente vai fazer em cima do livro, tá? Sobre o Frei Egídio Romano, ele nasceu no século XIII, 1240, alguma coisa. Ele foi aluno de São Tomás de Aquino e ele auxiliou o Papa Bonifácio VIII, eu esqueci de colocar, o Papa Bonifácio VIII, na confecção da Bula Una Sancta. Então ele não é um intelectual qualquer, alguém que ficou à margem, assim, né, que um Zé Ruela que apareceu aí. Longe disso, longe disso. É um cara grande mesmo. E aqui está um versículo junto com um comentário dele para dar já a pauta do tema de hoje. Lucas 22, 38. Senhor, eis aqui duas espadas, onde logo o Senhor acrescenta basta, porque na igreja bastam esses dois gládios. É preciso que estes dois gládios, o gládio temporal e o gládio espiritual, estas duas autoridades e poderes sejam da parte de Deus, já que não há autoridade a não ser a vinda da parte de Deus, não ser autoridade vinda da parte de Deus. Esse encontro de hoje aqui, essa aula, vai ser uma excelente continuação da bula, da primeira aula que nós tivemos e da carta da Epístola do Assunte. Muito bonito como toda a doutrina é igual ao passar de todo o tempo, só que vai se aprofundando, vai se tornando cada vez mais explícita. Então vamos seguir aqui. Isso aqui é o prefácio, ainda não é o Frei Egídio falando propriamente, mas já é uma paulada, tá? Vamos dar uma lida. Se o poder eclesiástico o separa dos demais de Deus,
tira-lhes também o suporte, através do qual poderiam reivindicar para si a posse de bens ou o governo dos homens. Aqui ele está falando de governantes que possam ter sido colocados para fora da comunhão da igreja, né? Os poderes eclesiásticos separam dos demais, tira-lhes também o suporte, através do qual poderiam reivindicar para si a posse de bens ou o governo dos homens. O excomungado, pelo fato mesmo de sê-lo, deixa de ser um governante justo, ou um justo possuidor de seus próprios bens. Quando, pois, o Papa dispensava o povo da obediência a um imperador excomungado, ou quando mandava extorquir os bens dos hereges, estava apenas explicitando o que compreendido implicitamente no fato mesmo da excomunhão, a perda de todos os direitos. Olha, é absurdo, tá? O Frei de Romano, assim, ele faz assim as pessoas mais tradicionais que a gente conhece parecerem um liberal, entende? Se você não existe a consagração total pelo método de São Luís Maria de Guilherme de Montfort, a Virgem Maria, né? A escravidão total à Virgem Maria, e o Frei Egídio ensina a escravidão total ao Romano Pontífice. Não há direito a bem nenhum, você não pode ter uma caneta, uma pilha, um isqueiro sem a comunhão com o Romano Pontífice. É isso, o Frei Egídio Romano, tá? Do mesmo modo, os infiéis que não participarem da comunhão eclesiástica são senhores injustos e proprietários não legítimos. Se a igreja não age contra eles, é com a finalidade de manter a tranquilidade entre os povos. Não é porque reconheça neles qualquer legitimidade de autoridade ou de posse. Eu vou repetir, para caso alguém tenha dormido aqui. Se a igreja não age contra os injustos e os ilegítimos governantes, é meramente para manter a tranquilidade, a paz. Não é um reconhecimento automático de nada. Aqui um pequeno esquema. Tá aparecendo a tela inteira para vocês? Sim. Sim. Beleza. Sim. Aqui um mero esquema para deixar bem claro, ver se não há dúvidas aqui, como é que funciona a hierarquia do poder. Todo poder vem de Deus, por meio do Papa, e chega no rei. Todo poder vem de Deus, por intermédio do Papa, ao rei. É consagração total ao Papa, tá? Lá na primeira aula eu falei que todas as imagens que aparecem de São Pedro são ele segurando as chaves. A única imagem que aparece ele entregando as chaves é no retorno de Cristo, porque o Papa é o vigário de Cristo na Terra. O vigário de Cristo na Terra. O Papa é o doce Cristo na Terra. Ora, todo o poder emana de Deus. Deus, Jesus Cristo é rei, enquanto Deus, enquanto homem. Em Cristo está havendo a unidade do sacerdote com o rei. Porque Cristo é o sumo sacerdote e Cristo é rei. Então todo o poder dos tronos dessa terra pertencem a Deus. Ora, quem é o doce Cristo na terra? O Papa. Fim. É o Papa. Tá? A gente vai ver agora como é que isso vai dispor. Como é que ele vai dispor do poder temporal, como é que ele vai dispor do poder espiritual. Mas eu espero que até aqui vocês tenham entendido com plena clareza como é que funciona a coisa. Aqui no prólogo, o título: para que não sejamos ignorados pelo Senhor, não devemos ignorar o poder do sumo pontífice. O apóstolo afirma, em 1 Coríntios 14, 38, se alguém ignora, será ignorado. No capítulo 2, o sumo pontífice possui tanto poder que ele é aquele homem espiritual que julga tudo e não é julgado por ninguém, claro. O Romano Pontífice é o doce Cristo na Terra. Ele julga a todos e não é julgado por ninguém. Simples. Essa é a doutrina católica. Capítulo 3. O sumo pontífice tem tanto poder que ele é aquele poder sublime ao qual toda alma deve sujeitar-se. Se não se obedecer aos poderes seculares, mata-se o corpo. Mas se não se obedecer aos poderes espirituais, mata-se a alma. Aqui ele quer dizer o seguinte: o pontífice ele tem um poder tal que ele não manda apenas no corpo, ele manda na alma. E aí, por um princípio muito básico, um princípio elementar, quem pode o muito, pode o todo. Quem levanta 100 quilos, levanta 20 quilos. Você está compreendendo? Quem levanta 100, levanta 20. Aquele que... O pessoal aí no chat tá de sacanagem. Eu tô desconcentrando, mas... Aquele que manda, que pode mandar a alma pro inferno, quanto mais tem poder para dispor sobre o corpo. Quanto mais...
tem poder supradispor sobre o corpo, tá? Ô, Daniel, coloca teu microfone no mudo, por gentileza. Boa. Continuando. Capítulo 4. A autoridade espiritual tem poder de instituir a autoridade terrena. E se a autoridade terrena não for boa, a autoridade espiritual poderá julgá-la. É claro, né? É claro. No final eu vou mostrar aqui para vocês a bula de excomunhão do Papa Pio V em cima da rainha anglicana Elizabeth. Você está errada e merece ser deposta. Ele vai dizer isso claramente, que ela merece ser deposta do poder. E ele é o Papa. Ele manda, ele julga, ele analisa, ele diz se é bom, ele diz se não é, e acabou. Ele pode julgar todos e não é julgado por ninguém. As coisas inferiores se submetem às superiores. O corpo se sujeita à alma, a criança ao pai e o governo ao papa. Quem pode o muito, pode o pouco. Quem tem poder para condenar a alma também pode condenar o corpo. Hugo de São Vítor, no livro De Sacramentis Fidei Christia, diz: a autoridade espiritual tem poder de instituir a autoridade terrena e julgá-la caso não seja boa. Jeremias 1,10. Vê, dou-te hoje, o Espírito Santo dizendo, Deus dizendo ao profeta Jeremias, dou-te hoje poder sobre as nações, sobre os reinos, para alcançar, arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Num determinado contexto político ali. Né? Ele dando poder ao profeta Jeremias. Continuando. Acho que está bem claro até aí como é que a coisa está indo, né? Capítulo 5. 4 razões pelas quais a autoridade sacerdotal é superior e mais digna que a autoridade real. O Frei Egídio Romano, nesse livro, esse livro tem umas 230 páginas, Nacional Papismo, essa aí é boa. Essa aí é ótima. Esse livro tem umas 230 páginas, é um livro razoavelmente fácil de você entender, ele é bem didático, ele é maçante, esse livro, mas não é chato. Não é chato porque o assunto é fenomenal, mas ele é maçante porque ele pega assim, olha, alguns dizem que talvez o poder não pertença ao Papa. Dizem isso por A, B e C, aquele estilo bem tomista. Estão errados por A, B, C, D e E. E quem diz não sei o que está errado também. Logo, a verdade é essa aqui, parará, parará, parará. Por que a verdade é essa? Parará, 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 parará. Então eu estou resumindo aqui os capítulos na sua essência, né? Fazendo alguns comentários bem superficiais, mas é um livro, um dos melhores que eu li esse ano, em absoluta certeza, de filosofia política, top 1. Esse aqui é fantástico. Tá, 4 razões pelas quais a autoridade sacerdotal é superior e mais digna que a autoridade real. Razão número 1, o dízimo. Quem paga o dízimo é inferior. Bem simples, né? Quem recebe o dízimo é superior. O governo paga o dízimo à igreja. Os reis pagam, os reis fazem doações e contribuições à igreja. A igreja não vai pagar dízimo pro rei. Bem simples. Razão número 2, bênção e santificação. Quem é que abençoa quem? É o Papa que abençoa o rei ou é o rei que abençoa o Papa? 3. O poder sacerdotal foi instituído antes do temporal no Antigo Testamento. É o caso de Samuel e Saul. Os profetas já estavam estabelecidos, o povo hebreu não tinha um rei, e aí eles pedem ao profeta Samuel para que lhes dê um rei. Aí Samuel impõe as mãos, unge Saul e faz dele rei. Quem é que fez? Foi o rei Saul que fez o profeta Samuel, foi o profeta Samuel que fez o rei Saul. Simples, né? 4. O menor obedece ao maior. A matéria ao espírito. O espiritual julga o temporal. O Papa julga a todos e não é julgado por ninguém, a não ser por Deus. E isso fica tão claro ali no livro de Reis, para quem já teve a oportunidade de ler. Deus, através de Samuel, instituiu Saul como rei. E também foi Deus, através de Samuel, que legitimou Davi e instituiu Saul. Então, assim, a gente vai chegar aqui na finalidade do poder, mas está ficando bem claro que é o seguinte: quando Deus quer, ele tira o poder e dá o poder a outro. Então dizer o seguinte, que o poder que está aí, né, que não passou, que passou contestação, é legítimo. A gente vai chegar nesse ponto, mas a gente já começa a ver assim, francamente, não sei nem muito bem da onde que se tira esse tipo de ideia. Lamento, mas essa aqui é a verdade. Vou ler rapidinho aqui o chat. Obrigado aos comentários do João Silva.
Arthur Bisotto, sem papa igual sem governante? Ou só poderia o poder de governança, só perderia o poder de governança sendo um excomungado? A gente vai chegar aqui no pedaço mais para frente, que ele vai explicar bem sobre o poder e o uso do poder. São duas coisas bem distintas. Eu acredito que vai dar certo, tá, Arthur? Aí, se não entender, por favor, repete a pergunta. Pois é. Capítulo 7. Capítulo 7. Assim como no homem há dupla substância, corpo e espírito, e assim como deve haver duplo alimento, corporal e espiritual, assim também é de se admitir o duplo gládio, um dos quais deve sujeitar-se ao outro. Aí aqui ele vai botar umas 10 páginas só para fazer aquela coisa que eu falei. Existe por A, B e C. Quem diz que não existe tá errado, tá. Mas existem os dois lados, poder temporal e espiritual. E o temporal tem que estar submisso ao espiritual. Capítulo 8. De que modo esses dois gládios se conservam por uma certa excelência numa só e mesma pessoa, a saber, no sumo pontífice. Ou seja, ele vai explicar por que o sumo pontífice tem os dois poderes, o temporal e espiritual. Dizemos, pois, que os sacerdotes, e principalmente o sumo pontífice, devem, na nova lei, deter o gládio espiritual e não material, porque de nenhum modo tenham este gládio, mas porque não têm o gládio material para uso, e sim a sua disposição. E porque convém à igreja e ao sumo pontífice deter o gládio material à sua disposição, mas não para seu uso. E porque tal gládio à disposição é tê-lo de um modo mais perfeito do que tê-lo para uso. Dizemos que a igreja e o sumo pontífice têm o gládio material de um modo mais excelente e perfeito que os reis e os príncipes terrenos. Já explicamos aqui. A igreja tem, pois, ambos os gládios. Ambos os gládios. Deixa bem claro. São Bernardo de Claraval, doutor da Igreja Católica. A Igreja Católica tem ambos os gládios, mas não de igual modo. A Igreja Católica detém o espiritual para o uso e o material à disposição. Qual que é a questão aqui, tá, pessoal? A diferença entre o uso e a disposição. O espiritual é próprio da igreja usá-lo. Até porque outra pessoa que não seja a igreja não pode usar o poder espiritual. Vocês estão entendendo? Quem é que celebra a Eucaristia? Quem é que faz crisma? É a igreja. Ah, um leigo pode fazer crisma? Não, não pode. Então, o poder da igreja é para usar. Agora, o poder material, o gládio terreno e tal, o poder da administração dos bens terrenos, esse aí, ele pertence à igreja. Mas ele entrega em disposição, ele delega sem transferir, ele delega o uso sem a transferência. É como se eu emprestar o meu carro para algum de vocês. Né? O João Pedro quer ir de São Paulo até Belo Horizonte. Posso usar teu carro, Matheus? Pode. Está à disposição. Você pega o meu carro, aí você vai, volta e devolve. Entenderam? Você pode usar o carro, mas não, ele está à sua disposição, mas não é seu. O poder pertence ao Papa e a disposição está ao romano, está, né, para o governante. E se a igreja achar que ele está usando errado, pode pegar de volta. Tá claro isso aí? Tá claro isso aí? Sim. E bem, não convém a igreja se ocupar das coisas terrenas, né? De sujar a mão, matar uma pessoa, imagina, um padre aí, prender, sei lá, liderar exército, é uma coisa meio diferente. Vocês estão entendendo, assim. E aquele que é dono e pode dar o uso, ele tem de um modo mais perfeito do que aquele que só pode usar. Entenderam a diferença? Imagina que você tem um carro, mas você não pode emprestar o carro. Aquele que tem o carro e pode emprestar, tem o carro de um modo mais excelente, metafisicamente superior. Continuando. Capítulo 10. O fim e a intenção do príncipe secular que tem o gládio material para uso é e deve ser induzir os homens à virtude. O governante tem que levar o povo à virtude, o povo à salvação. Mas os homens virtuosos nasceram aptos e estão dispostos a obedecer ao poder espiritual. O poder secular, que tem o uso do gládio, parece pretender como fim dispor os cidadãos e dispor seus súditos a obedecer ao poder espiritual que tem o gládio à disposição. Ou seja, aquele que foi delegado o uso do poder temporal tem que levar o povo
a obedecer quem tem o poder espiritual, entenderam? Aí a pergunta, mas se o governo não está levando o povo a obedecer o poder espiritual, não é legítimo. Acho que tá cristalino isso até aqui, né? E assim, pessoal, você parte de uma premissa tão evidente, todo o poder é de Deus. E você vai decorrendo de modo lógico e fica irrefutável. É uma pancada. Livro 2, capítulo 4. Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser abrir o microfone. Tudo certo? Tudo certo. Matheus, você não acha que talvez seria melhor a gente abrir para as perguntas quando você fosse mudar de tópico, alguma coisa, só para a gente não ficar te interrompendo? Bem, vocês podem mandar no chat que eu dou uma lida, ou então quando eu parar para perguntar aqui, porque eu sei mais ou menos. Eu tô lendo e tô fazendo comentários, então se vocês quiserem interagir também, não dá nada, tá? Beleza, então. Capítulo 4, do livro 2. Todas as coisas temporais colocam-se sob o domínio e o poder da igreja, e principalmente do sumo pontífice. Isso aí vai ser o que ele vai explicar no capítulo 4. Só pode ter domínio sobre alguma coisa se usa esta coisa para a maior glória de Deus. Se não usa para a maior glória de Deus e todo poder vem de Deus, não pode haver domínio sobre as coisas. No outro capítulo mais à frente ele vai dizer algo assim. Todos os homens são merecedores da condenação eterna. Nenhum homem em estado natural é merecedor, é digno da herança espiritual, da herança eterna, do céu. Por meio do batismo, nós nos tornamos dignos, nós nos tornamos merecedores da herança eterna. Ora, quem não tem o batismo, quem não tem o mais, quem não tem sequer a herança espiritual, também não vai ter herança temporal. Entenderam? Essa é a doutrina do Frei Egídio. Todo poder ao Romano Pontífice. E eu achei muito interessante esse pedaço. Não tem a ver com o tema, mas é tão brilhante que isso aí refuta também o protestantismo. Essa explicação sobre Mateus 16, 18. Eu resolvi colocar. Quando foi dito a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a palavra pedra significa Cristo, segundo o apóstolo. Pois a pedra era Cristo. Como se Cristo dissesse, eu sou a pedra, e tu és Pedro. Desta pedra, e sobre esta pedra, isto é, sobre mim mesmo, edificarei a minha igreja. Tu, portanto, Pedro, que recebeste o nome de mim, que sou a pedra, regerás e governarás toda a igreja sobre mim fundada. Tu apacentarás as minhas ovelhas, não estas ou aquelas somente, mas todas universalmente, porque Cristo lidera, pastoreia o rebanho universal. Aos outros apóstolos foram confiadas estas ou aquelas ovelhas, mas a ti foram confiadas universalmente todas as ovelhas, sem restrição, sem diminuição. Tudo, 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 todos. Todo poder, todos os bens, todos os fiéis, todas as almas, tudo pertence ao Papa. Capítulo 5. O poder régio é constituído através e pelo poder eclesiástico, e é ordenado em função e a serviço do eclesiástico. Por isso fica mais claro como as coisas temporais estão colocadas sob o domínio da igreja. Esse capítulo aqui é importante, atenção. Alguns querem dizer que ambos os poderes, tanto o sacerdotal como o real ou imperial, vêm diretamente de Deus, e que um não veio do outro, que um não veio através do outro e pelo outro. Daí alguns querem ir mais longe e concluir que o Papa não tem ambos os gládios. Alguns querem concluir que pode ser judeu, pode ser muçulmano, pode ser budista, é um governo que tem que ter obediência. Alguns querem concluir isso. Não dá. Bom, assim é que até o poder que tem os maus reis, aqui Arthur, a gente vai responder a tua pergunta. Assim é que até o poder que tem os maus reis, o tem de Deus. Conforme a resposta que Cristo deu a Pilatos. Não teria nenhum poder sobre mim se ele não te fosse dado de cima. Mas
Uma coisa é vir de Deus enquanto age geralmente nas coisas. E outra coisa é vir de Deus enquanto mandato espiritual. Exemplo. É vontade de Deus que existam outras religiões, como ensina o Bergoglio, né? Pacto de Abu Dhabi. Ele vai dizer o seguinte: é vontade permissiva, porque eu não sou. Imagina se Deus, né? Não. A gente sabe, o Bergoglio ele acha que Deus deu um mandato divino para as outras religiões. Mas a verdade é verdade. Essas religiões existem porque Deus deixa, permite, nesse sentido. Se ele estalar os dedos, acabam essas religiões falsas. Só existe a verdadeira. Certo? Mas isso não significa que essas religiões falsas existam porque Deus deu um mandato. Você vá, Maomé, vai e funde uma religião para mim. Não foi. Entenderam? Todo poder vem de Deus. E o poder que os reis maus têm é porque Deus permite. E não porque ele delegou. Capítulo 8. Ninguém é digno da herança paterna, se não for servo e filho da igreja, e se através dela não for digno da herança eterna. Se sem o batismo não há direito à herança eterna, quanto mais à herança terrena. Como o João Silva falou aqui no chat, é basicamente isso, tudo no Papa, tudo com o Papa, nada sem o Papa, né? A doutrina faixa católica. Enfim. Capítulo 11. Os infiéis são indignos de toda posse e domínio de qualquer poder. E nós temos tudo vindo de Deus. Papa acima de tudo, Deus acima de todos. É based. Papa acima de tudo, Deus acima de todos. É isso. E nós temos tudo vindo de Deus. Segundo 1 Coríntios 4:7. Que tens tu que não recebeste? Pois Deus é rico por si mesmo. Enquanto que nós somos ricos porque aquelas coisas que Deus nos empresta. Os nossos bens não são nossos porque nós temos um direito, sei lá, ontológico, metafísico, existencial, que é nosso. É nosso porque Deus deu ou Deus permitiu, é isso aí. Há, pois, uma distinção. Uma coisa é o poder, outra o uso do poder. Uma coisa é o poder, outra o uso do poder. O poder de per si é sempre bom. O poder de per si é sempre bom. Contudo, o uso do poder pode não ser. O uso do poder pode não ser bom. O uso do poder pode não ser bom. Há outra distinção. Embora todo o poder emane de Deus, contudo, nem todo poder é mandado por Deus. Mas um poder é mandado, aquele que Deus dá aos bons, e o outro é permitido. A religião católica foi dada por Deus. As outras religiões falsas, elas são permitidas. A religião católica foi dada, as outras foram permitidas. O poder é bom, o uso pode não ser. Eu coloquei aqui, para ficar bem claro isso. Há, pois, uma distinção, uma coisa é o poder, outra o uso do poder. O poder de per si é bom, contudo, o uso pode não ser. Embora todo poder emane do povo, todo poder emane de Deus, nem todo poder é mandado por Deus. Mas um é mandado, o poder que é bom, o outro é permitido, o que é dado aos maus. Assim ensina Santo Agostinho. Pois o poder é uma coisa, o uso do poder é outra. Eu acho que vocês entenderam que isso aqui é importante de ficar claro. Em Mateus, só complementando, tudo isso que você falou, né? E complementando, acho que foi o Arthur que comentou agora, né? Na verdade, a gente está num dos piores. Acho que é a pior época que a Igreja Católica está enfrentando é essa, não ter Papa. Acho que é o pior tempo. Não tem nada, né, nesse nível na história. Terrível desse jeito, nós estamos enfrentando. Com certeza. Arthur, já vamos responder isso daí, tá? Porque é até bem interessante, porque uma das consequências do vídeo lá do controvérsia, da controvérsia do controvérsia, também com o microfone aberto. Se puder fechar aí. Enfim, uma das consequências da controvérsia do controvérsia é que apareceram uns RR dizendo o seguinte, aí, tá vendo?
Se tem que obedecer um governo aí que tá aí, qualquer governo é legítimo, por que o Papa não é legítimo? Por que o Francisco não é legítimo? É uma pergunta um tanto quanto, né, evidente, assim, intuitiva. E aí, bom, bota pra gente um problema quase insolúvel. Como é que responde isso? Se todo o poder é legítimo, por que o do Bergoglio não é? Né? Então a gente vai responder, só terminar aqui os próximos slides, viu, Arthur? Aí já falamos sobre isso daí. E aqui, para mim, é o resumo da obra. Se forem bem consideradas as palavras do Evangelho, está muito bem simbolizado através daqueles dois gládios de que modo tenha a igreja ambos os gládios. Porque, como diz Beda, um daqueles gládios foi tirado e o outro ficou na bainha. Pois, embora fossem dois os gládios, lemos que um só foi desembainhado. Aquele com o qual Pedro feriu o servo do príncipe dos sacerdotes e amputou-lhe a orelha direita, que significa senão que a igreja tem os dois gládios, o espiritual para o uso, aquele gládio que está figurado pelo gládio desembainhado, e o material não para o uso, o gládio do poder temporal não para o uso, mas à disposição, e que está figurado pelo gládio não desembainhado. Por isso, com o gládio desembainhado, que a igreja tem para usar no servo, isto é, no pecador, o gládio espiritual que a igreja pode usar no pecador, porquanto quem faz o pecado é servo do pecado. Se amputa a orelha direita, através da qual se ouvem as palavras de Deus, assim como a esquerda ouvem-se as palavras do século. Amputar a orelha direita significa separar da comunhão dos fiéis, para que o pecador não possa ouvir as palavras divinas de salvação, e a alma dele, de jeito nenhum, possa viver das palavras que procedem da boca de Deus. E quem usou este gládio? Quem amputou a orelha direita? Pedro. Olha, isso aqui para mim, gente, é lindo, magnífico, esplendoroso, belo, moral, tremendo, que aqui resolve falar, tem duas espadas, uma Pedro está usando, a outra está guardada, né, para ser entregue para outro. Quando Pedro cortou a orelha, cortou qual das duas? A esquerda ou a direita? Cortou a orelha direita, porque a orelha direita para ouvir a Deus. A esquerda, as coisas do mundo. Cortou a direita por quê? Porque ele está mostrando ali que é a morte espiritual, a morte eterna, e não a morte corporal, porque essa aí é própria da outra espada que ficou embanhada. Entenderam? Para mim isso aqui é fenomenal, lindo. E reforçando, Deus, Papa, Rei. Conclusão, caminhando aqui para os finalmente. Quando Cristo diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, eu faço aqui a pergunta, o que é de César que não é de Deus? O que é que César poderia reivindicar que Deus não pudesse com uma alegação muito superior? O quê? O que é de César que não é de Deus? O que César pode dizer que é dele, que Deus não poderia dizer que é dele de modo muito superior, de modo muito melhor? Fica a pergunta. Né? Não tem. Tanto que tem que entender assim, que em vários momentos do Evangelho, Cristo dá aquelas não respostas ou aquelas saídas pela culatra, né? Aquela terceira via, porque quando perguntaram para Cristo, então, quando os judeus perguntam para Cristo, então, temos ou não temos que pagar imposto para César? Se ele responde, tem que pagar, ele está legitimando César. E a opressão, né, dos romanos. Se ele responde que não tem que pagar, aí ele era morto. O que é de César, que não é de Deus? Cristo dá essa não resposta. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de César? Nada. Assim, só é de César aquilo que é dado por Deus. E aquilo que é dado só é de César aquilo que é dado por Deus para Deus. É isso. Tá? Pois, vamos abrir aqui para as perguntas, responder o Arthur. E depois a gente termina de... Não, antes de concluir, eu quero só citar aqui dois trechos lá do vídeo do Controvérsia. 1h, 18 minutos e 34 segundos. Um poder estabelecido, passado o período de contestação, não importa que seja, citando,
pagão, muçulmano, judaico. Tem que ter subordinação às autoridades. Isso é doutrina da igreja. Não é. Não é. Tá? É claro. É claro. Ah, Matheus, então, eu acho que o governo do Botsuana é ilegítimo. Então amanhã eu vou botar uma bomba no palácio deles. Não, pera. Vamos com calma, né, pessoal? Não é porque assim, o governo não é legítimo que qualquer ato de revolta, de rebelião é legítimo. Evidentemente, eu acho que assim, qualquer pessoa que tenha senso moral, você não pode jogar um país numa completa anarquia, porque, né, puf. Agora, se você tivesse um poder moral, um poder legítimo, superior, e que pudesse, sem violência, ou com pouca, moderado, com uma justa violência, assim, com uma chance razoável de ganhar aquele governo para Cristo, você derrubar um tirano opressor, né? E tem alguma coisa correta para colocar no lugar. Você não pode trabalhar por isso daí? É evidente que pode. Evidente que pode, né? Um exemplo muito claro disso daí é a forma que o rei Davi... Eita, e aí o pessoal começa a mandar pergunta que eu tenho que cortar pro YouTube, pô. Não vamos responder isso aí, não. Não vamos responder isso daí. Quer dizer, tem mandato pontifício aquele estado? Pergunta pra você dessa. Enfim. Mas um exemplo muito interessante é o que acontece na história de Reis, que Saul era rei de Israel, e um momento muito interessante, pessoal. Saul faz lá um monte de coisa errada, ele mente, mata, ele deixa de matar, de punir aquele povo que era para punir. Ele faz uma série de coisas erradas. Qual é o momento em que ele perde o poder? É muito interessante. É no momento que Saul vai oferecer sacrifício como sacerdote. A hora que ele usurpa o poder espiritual, ele cai do cavalo. Nessa daí, o Espírito Santo fala com o profeta Samuel, vai lá e chama o Davi, meu servo Davi. Pronto. Nesta hora, Deus disse, deu. E é até bem simbólico, né? Que isso aconteceu com muitas das monarquia francesa. Vivia ali uma lascívia generalizada, que não sei o quê. Aí, bem, a hora que começa a tentar usurpar poder do Papa, poder espiritual, porque isso, que galicanismo, nós vamos obedecer. Não vou ao Sagrado Coração, não vamos consagrar a França ao Sagrado Coração, porque eu que mando aqui, não sei o quê. Pimba, deu no que deu. Né? E vários governos, né? Vários governos. Eu acho que isso é muito intuitivo. Enfim, aí, continuando. O rei Davi, ele é ungido como rei pelo profeta Samuel. E bem, nesse momento, em várias partes, assim, ele mostra que ele tem direito de levantar uma guerra contra o rei Saul. Mas ele não faz. Ele passa, creio que, 10 anos na caverna, escondido mesmo, assim, com as pessoas. E isso mostra, assim, que ele, de certo modo, sabia que ele não tinha condição de combater, que ele não podia chegar a matar e, né, deixar aquele vácuo de poder ali e a situação generalizada, porque o reino de Israel, naquele período, estava em guerra com vários outros povos, enfim. Mostra uma sabedoria, uma prudência, e um exemplo muito marcante disso é que, em determinado momento, o rei Saul, numa das suas campanhas militares, ele entra numa caverna para evacuar o ventre. E aí, enquanto ele está agachado fazendo as necessidades, o rei Davi, ele entra sorrateiramente na caverna, ele corta um pedaço da capa e segura e esconde no bolso, né? Esconde um pedaço da capa. E aí, quando o rei Saul sai da caverna, o rei Davi grita: Saul, Saul, veja aqui se não é a tua capa. Se não é a tua capa. Poderia eu ter te matado, tinha você em tuas mãos, em minhas mãos, e ainda assim não quis, mas para de me perseguir, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. É muito simbólico como que isso tudo funciona. Então, veja, é um salto lógico. Passou o período de contestação, não importa que seja pagão, muçulmano, judaico, tem que ter subordinação às autoridades, isso é doutrina da igreja, isso é um salto lógico. Porque passou o período de contestação, logo é legítimo. Não é bem assim. Passou o período de contestação, você realmente não pode fazer certas coisas aí que vai jogar tudo no caos, um tiranicídio maluco assim, sem pé nem cabeça, botar uma bomba lá.
Então, é complicado. Daniel, dá para derivar isso aqui que eu falei sobre César desse livro do Egídio Romano? Eu já vi o Paulo Cogos citar algum teólogo, depois eu pergunto para ele aí, a gente compartilha. Mas de cabeça eu não lembro ninguém. Lembrando que o Jacques Clement foi um monge dominicano que matou o Chateau de Saint-Cloud. O rei Henrique foi considerado um mártir pelo Papa Sixtus V. Chat. Tá, massa. A segunda coisa lá que é dita nesse vídeo do Controvérsia. Seria legítimo abster de pagar impostos? Não, porque os cristãos pagavam impostos a Nero, que fazia sacrifícios a demônio. Então esses cristãos foram para o inferno? É bem parecido atualmente, né, Matheus? Agora com essa reforma tributária, nossos impostos vão servir para custear a resignação sexual, né? Tratamento hormonal, tratamento psiquiátrico, psicológico, para as pessoas que querem mudar de sexo, entre aspas, né? Então, assim, não tem como fugir. Se você for comprar uma água, se você for comprar uma comida, se você for comprar qualquer besteira, o imposto que incide sobre esse produto, se esse serviço, vai para lá. Não tem como fugir. Como aqui o João Silva está dizendo, quem não bancar o SUS fazer assassinato intrauterino vai pro inferno. Isso aí, você colocando dessa forma, é complicado. Parece um tanto quanto evidente que, assim, você vai comprar uma água, você não tem como deixar de pagar imposto porque, bom, tá na nota fiscal, vai fazer o quê, né? Você não vai pro inferno por pagar. Agora, deixar de pagar, você vai pro inferno? Aí fica a pergunta, né? Que direito esses governos têm de usar esses bens, esses recursos para esses fins perniciosos? Se o poder serve para ordenar a sociedade para a salvação das almas e o poder não está sendo usado para a salvação das almas, pelo contrário, está sendo usado para a perdição das almas, me parece muito claro assim que qualquer coisa que você possa fazer para deixar de apoiar o rei Saul e apoiar o rei Davi seja bom. Né? Deixa de apoiar o rei Saul e começa a apoiar o rei Davi. Me parece óbvio. Se está tendo como, faça. Né? Aí, bem, esses livros de teologia moral não são fáceis de encontrar sempre. Então, eu vou ficar devendo a citação exata tal, mas diz lá na Teologia de Santo Afonso Maria de Ligório que para deixar de pagar imposto, a sonegação se tornar pecado, ela tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro, o imposto tem que ser justo, tem que ser um valor pequeno, que não vai fazer uma falta... Um valor justo, né? Não pode ser um valor exorbitante. Segunda condição, o imposto ele tem que ter uma finalidade específica, ou seja, você tem que saber para que exatamente vai aquele imposto. Aqui no Brasil, existe a taxa de coleta de lixo. Por lei, a taxa de coleta de lixo só serve para a coleta de lixo. Mas o IPVA é um imposto de finalidade geral, ou seja, eles podem pegar o imposto do IPVA e colocar para assassinato intrauterino, podem colocar para, sei lá, defesa militar, para escola, entenderam? Não é de finalidade específica. Aí são... Tal. O terceiro condição, não pode fazer falta grave na vida das pessoas, né? Ou seja, tem que ser um imposto não só de valor justo, mas um imposto que você consiga pagar. Se você não conseguir, por qualquer razão, não seria pecado deixar de pagar. E a quarta razão, o uso do imposto tem que ser bom. Óbvio, né? Todos os bens têm que servir para a salvação das almas. Depois vou pedir aí para alguns amigos lá do seminário tirarem foto desses livros de teologia, mandarem pra gente, eu compartilho na aba da comunidade, compartilho no grupo e mais alguma coisa. Então, Arthur, respondendo aqui algumas perguntas, tá? Antes, o comentário do Pedro. Qual imposto hoje em dia tem uma finalidade justa? Excelente. Sobre a questão do poder na situação do sede vacantismo em que não há Papa, tá? Todo poder provém do Papa.
toda jurisdição provém do Papa. Mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar a respeito disso. A primeira, a necessidade não conhece regras. Exemplo, numa situação ordinária, para uma confissão ser válida, ela tem que ter autorização do bispo naquele local. Então, se, por exemplo, o padre da diocese de Manaus está na diocese de Curitiba, ele não pode atender confissão assim de qualquer jeito, entendeu? Se ele atender confissão assim, sem pedir autorização para o bispo local, essa confissão é inválida. Mas acontece o seguinte, se esse padre de Manaus tá passando pela rua aqui em Curitiba, aí bate um carro, o motoqueiro quebra o pescoço e vai morrer, ele pode absolver, entendeu? Ele tem a jurisdição dada pela natureza. A jurisdição, assim, dada pela necessidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo exemplo, na situação de crise do sério-vacantismo, os bispos sagram outros bispos devido à necessidade. Apesar de que Monsenhor Tuque tinha mandato apostólico. Então, tecnicamente, a nossa linhagem sério-vacantista tem mandato apostólico, tem jurisdição plena devido à necessidade de missões, né? Aí a questão do poder temporal. Você poderia argumentar o seguinte, olha, dada a natureza da coisa, o clero poderia se unir e sagrar, e ungir o rei. Isso é perfeitamente plausível. Não só é plausível, como em Portugal existia uma peculiaridade, porque em outras monarquias europeias, geralmente era o Papa que ia lá colocar a coroa na cabeça do imperador. Era o Papa que coroava o rei da França, né? Mas em Portugal em específico, devido à origem de Portugal, a fundação divina de Portugal, para quem não se lembra, Portugal foi fundado no Milagre de Ourix. O Milagre de Ourix, nosso Senhor Jesus Cristo aparece para Dom Afonso Henriques e diz, você vencerá uma batalha, que vai ser uma batalha muito impossível de vencer, e você vai vencer do mesmo modo. Você vai ser aclamado rei pelos teus soldados. Aceita a aclamação. Então, desde Portugal, ou seja, tem 800 anos esse rito, todos os reis de Portugal eram aclamados com as seguintes frases. Real, real, real. Afonso, alto rei de Portugal. Real, real, real. Dom Miguel, alto rei de Portugal. Entenderam? Era dessa forma. Depois da aclamação popular, era confirmada a escolha do povo com a unção real. Com a unção dos bispos. E aí era o bispo de Lisboa que ungia o rei. E depois era confirmado pelo Papa. Então, claro, o Papa, você está só trocando a ordem dos fatores, nesse caso, né? Mas, de todo modo, era uma coroação referendada pelo Papa, apesar de não ter sido materialmente feita por ele. Porque está no poder dele também, de dispor do modo que ele vai querer fazer isso daí. Ah, não vou poder ir, mando um emissário para fazer no meu lugar. É ele que está fazendo de todo modo. Então, você junta assim, a história de Portugal com a situação de necessidade, tranquilamente poderia salvar aí, ou refazer algum poder temporal legitimando aqui hoje em dia. Brasil, Nova Roma. Ave Luso. No caso de Portugal, podemos dizer que Jesus Cristo ungiu o primeiro rei? Jesus Cristo escolheu, né? Jesus Cristo escolheu de modo bem claro. Ungir é porque ele foi ungido depois, materialmente ungido pelo clero. Mas sim, foi uma confirmação daquilo que já tinha acontecido. Não, exatamente, né, Arthur? Quem disse que nós não somos portugueses, né? Eu nunca concordei com a independência em 22, acho que é um negócio maçônico aí, lamentável, não tem nada a ver com essa história. Aí quem que seria o rei? Uma coisa muito importante falar também, né? Quem é que seria o rei nessa situação? Olha, o rei é o escolhido por Deus, aclamado pelo povo, ungido pelo clero. Então Deus se digna a escolher alguém a ser aclamado pelo povo, ungido pelo clero, e estaria feita a situação. Pronto. E se for de Deus, o projeto prospera. Seria materialmente impossível Dom Afonso Henriques vencer mouros naquela batalha, contra 5 reis mouros, ou seja, um exército contra 5. Ele foi lá e venceu, porque Deus estava com ele. Davi, pobre, né, pequeno. Saul tinha rei, tinha exército, tinha dinheiro, tinha tudo do lado dele. Aí, no fim das contas, Davi se tornou rei. Então, com a ajuda de Deus, esses projetos prosperam. Então, a gente tem que se humilhar, temos que fazer penitência, conversão, nos consagrarmos à Virgem Santíssima, nos consagrarmos à Imaculada, porque aí Deus pode olhar para a nossa situação, ter pena de nós
e vir aqui salvar a nossa situação calamitosa. O Vinícius perguntou sobre a fonte do Bergoglio ter sido padroado ao Partido Comunista Chinês. Não deve ter sido o termo exato padroado, né, para o Partido Comunista Chinês, mas eles podem sagrar bispo, eles podem. É um padroado, de certo modo, né? Não é formal, mas é um padroado. Pode sagrar bispo, criar. Sim, que comanda. O quê? Perdão, pode continuar, desculpa. Pode falar. Pode continuar, desculpa. Bem, quem comanda, na verdade, a Igreja Católica, acredito que desde 2019 é o Partido Comunista Chinês, é a China. Né? Quem decide quem é padre, quem é bispo, é o próprio Partido Comunista Chinês. E não teve nenhuma interferência papal. Não sei se o Bergoglio cedeu, mas ele também não fez nada. Ele só deixou, Deus sabe, ele só deixou ir. Até se vocês lembrarem, lembra o tapa que aquela mulher deu o tapa Francisco, né? Aquele tapa na mão que ele deu? Parece que era uma chinesa que foi gritar lá com o Papa. Por favor, Papa, seja católico, faça alguma coisa pela gente, faça alguma coisa por nós, não sei o quê. Aí ele deu tapa na mulher. Foi essa situação aí. O pior de tudo é que tipo, a China tem um histórico, né? Principalmente pelo Partido Comunista Chinês, as monarquias, as falsas monarquias de perseguição e martírio católico. O Vietnã também é horrível, cara. Não, bizarro. Deixa eu abrir aqui lista de reis excomungados na Idade Média. Só para mostrar algumas coisas. Tem aquele caso muito emblemático de Santo Ambrósio, que ele impede o imperador, se alguém lembrar o nome do imperador, me manda aqui no chat, impede o imperador de entrar na catedral. Porque o rei tinha feito lá um assassinato generalizado, uma mortandade lá, e aí o Santo Ambrósio disse, não, mas na igreja o senhor não entra. O senhor está excomungado, se converte. Aí no fim ele fez penitência e deu tudo certo. Tá podendo falar? Pode falar. Tá, eu ia perguntar como é que a gente vai, então, fazer a junção de tudo que foi dito nessa aula agora, na aula passada, e para voltar a falar na Mirare Voz e encerrar o assunto, né? Da Mirare Voz, é até uma coisa um tanto curiosa. Por que ninguém ouviu falar de Êxodo Romano? Por que simplesmente foi esquecido? Porque o clero francês, o clero do mundo inteiro, basicamente, estava muito preocupado aí em ser autônomo do Papa. E aí, alguém dizendo todo poder pertence ao Papa não é conveniente, né? São Tomás de Aquino não foi muito escutado depois que ele morreu. Meio que deixaram de lado toda a Suma Teológica. Demorou muito até ele ser doutor angélico e tal, não sei o quê. Aí, Egídio Romano vai deixando de lado. E se você observar, assim, infelizmente, tá, até os papas aí da Idade Moderna esqueceram do Egídio Romano, esqueceram da Bula Santa. Era aí um tal de fechar concordata para lá e para cá, legitimar governos, a sã laicidade do Estado, né? Como diria aí Pio XII. Pio XII disse, tem que respeitar a sã laicidade do Estado, tem que respeitar o governo A, não sei o quê. Os cristeiros, não mexe aí com esse governo, não. O que importa que eles estão fuzilando o padre, não sei o quê. Deixa isso aí de lado, tal, não sei o quê. Enfim, a hora que a igreja perdeu o poder temporal, ela ficou vulnerável aos ataques do poder temporal. E aí, infiltração, tomaram o poder espiritual. Aí a gente tá na crise da sé vacante. Aí, olha, se não fizeram o seu trabalho, a culpa não é minha, tá? Eu só tô falando que deveria ter feito. Deveria ter sido mais rígido nisso aí. Né? A prova de que eu tô certo é porque a crise tá aí. Se não tiver, se a crise, eu poderia estar errado. Mas como tem a crise, bem. Aí sobre Mirare Voz, ele vai condenar os erros daquele tempo, né? Vai condenar os erros daquele tempo. Mas faz a condenação certa, correta. Só que pouco tempo depois, os papas ali do século XIX, não, que a República Francesa é bacana, não sei o quê. Aí, bicho. Deu no que deu, né? No fim das contas, o Vaticano virou refém. Só foi ser consertado isso aí com o líder da Itália da década de 30. Aí, ponto. Perderam a soberania na Itália. E ficou por isso. Lamento.
O João Silva lembrou, foi o imperador Valentiniano I que o Santo Ambrósio impediu de entrar na igreja. Em relação aos monarcas medievais, né, eu acredito que tiveram mais virtuosos do que, né, vamos dizer assim, desagradecidos à igreja. Mas teve um caso, né, de um chamado Barba Ruiva. Não sei se vocês conhecem. Não lembro se ele era da Inglaterra ou da França. Não, esse aqui não. Ele né, fez algumas coisas contrárias à igreja, ia ser ameaçado a ser excomungado. Aí, se eu não me engano, ele mudou o comportamento dele, alguma coisa do tipo. Se alguém conhecer melhor sobre esse cara, pode me corrigir também, que eu estudei não a fundo, não muito a fundo, né? Só vi o superficial. Sim. Ô, Matheus, Pode falar, João Pedro. até onde eu verifiquei aqui, na verdade, o imperador que Santo Ambrósio impediu de adentrar na igreja foi Teodósio I. Então tá retificado aí. Teodósio I. Vou compartilhar aqui a bula do Papa Pio V. Só para deixar registrado. A gente não vai ler não, mas... Aí vamos falar aqui agora sobre o anarcapitalismo, o Cogos e o Rothbard. Aí a gente conclui aqui o encontro de hoje. A bula do Papa Pio V. Estão vendo a tela? Sim, estamos. Sim. A bula do Papa Pio V excomungando a Rainha Elizabeth e favorecendo a deposição. Mostrando que sim, a igreja fazia esse tipo de coisa, né? Lembrando que é o último Papa Santo, e depois dele, só 500 anos depois, São Pio X foi canonizado. Isso bota a gente para pensar num monte de coisas também, né? O João Silva perguntou onde é que você pode comprar esse livro. Se vocês souberem, me avisem. Esse aí é um livro que tem que ser editado. Tem um PDF já, muito bom. Tá fácil, eu mandei no grupo. Vou disponibilizar para o YouTube, colocar na descrição aí, um link no Drive, para quem quiser ler. É isso daí. Tá, falando agora sobre anarcapitalismo e o Cogos. Primeiro, só uma observação. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Logo mais vamos estar postando aí um trechinho bônus extra, alguns comentários sobre o anarcapitalismo e o Cogos. Se você gostou, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, curta esse vídeo, compartilha, tá? E comenta aqui embaixo catolicismo e política, para o YouTube mostrar esse vídeo para mais pessoas. Pessoal, um forte abraço a todos. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada, viva a restauração. Tchau!